Você sabia que há 4 animais que Deus pode estar usando para proteger sua vida, e que você está correndo o risco de pecar gravemente ao matá-los? Um deles é o sapo. Sim, aquele ser desprezado, que muitos acham nojento, mas que, sem ele, talvez você nem estivesse vivo hoje. O que você está prestes a ouvir pode mudar a maneira como você vê a criação divina. E se você já matou algum desses animais sem saber, talvez precise pedir perdão agora mesmo. Porque há segredos da natureza que o Senhor deixou diante dos nossos olhos, e ignorá-los pode nos custar caro. Você vai entender por quê. Se essa mensagem já está abrindo seus olhos, então pare agora por um instante e toque no botão de curtir. Isso ajuda essa verdade a chegar a mais pessoas. E se você sente que Deus fala com você por meio desses vídeos, inscreva-se no canal e ative o sino. Isso aqui não é só um vídeo, é um aviso divino que pode salvar vidas, inclusive a sua. O que está por vir neste vídeo vai te deixar em silêncio, em reverência ou em lágrimas. E se esse vídeo tocar o seu coração, escreva agora mesmo nos comentários: Senhor, abra os meus olhos para enxergar o valor de toda a tua criação. Sua escrita pode ser usada por Deus para tocar alguém que ainda vive na ignorância. Não subestime o poder de um comentário. Às vezes, uma frase só é tudo que o Espírito Santo precisa para despertar outra alma. Escreva. Deixe que sua fé se manifeste. Você já parou para pensar que Deus criou tudo com propósito? Nada foi feito ao acaso. Em Gênesis 1:25 está escrito: E Deus fez os animais da terra, segundo as suas espécies, e tudo quanto se move sobre a terra. E viu Deus que era bom. Ou seja, até os animais que você acha feios, nojentos ou insignificantes, são chamados de bons por Deus. Eles têm uma missão na terra, inclusive na sua vida. E é aqui que muitos cristãos pecam sem perceber. Acham que só os humanos têm valor e esquecem que tudo que respira louva ao Senhor. Até os sapos, os morcegos, as corujas e os lagartos. Esses 4 animais, que muitos matam por medo ou repulsa, têm funções ecológicas que sustentam a nossa própria existência. Você sabia, por exemplo, que o sapo é um dos maiores controladores naturais de pragas e mosquitos? Sem ele, o avanço de doenças como a malária e a dengue seria catastrófico. E mais, sua pele contém substâncias que estão sendo estudadas para curar enfermidades graves, incluindo o câncer. Agora, pense comigo, se Deus colocou cura em algo tão desprezado, será que não é porque Ele quer nos ensinar humildade? Jesus mesmo disse em Mateus 6:26, Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Se o Senhor cuida de cada ser pequeno, quem somos nós para destruí-lo sem pensar? O Espírito Santo pode se entristecer quando você mata um animal por ignorância, pois isso revela desprezo pela criação do Pai. E como diz Provérbios 12:10, o justo tem consideração pela vida dos seus animais. 1. O sapo, um guerreiro silencioso contra a morte. Entre todos os animais que muitos cristãos matam sem pensar, o sapo é um dos mais injustiçados. Ele é visto como símbolo de impureza, repulsa, até mau agouro. Mas será que essa visão vem de Deus ou da ignorância do homem? A ciência já comprovou que o sapo consome milhares de insetos por dia, principalmente os que transmitem doenças mortais. Enquanto você dorme, ele trava uma batalha silenciosa contra o mal invisível, protegendo lares inteiros de enfermidades e pragas. Mas isso não é tudo. Pesquisadores descobriram que a pele do sapo contém propriedades antibióticas e anticancerígenas. Isso mesmo, Deus colocou no corpo desse pequeno ser, que muitos esmagam sem piedade, substâncias que podem curar doenças que ceifam milhões de vidas todos os anos. Coincidência? Ou seria um plano divino ignorado pela arrogância humana? E o mais assustador, em regiões onde os sapos foram mortos em excesso, houve aumento de epidemias. Em outras palavras, matar sapos é como abrir a porta para a doença. E tudo isso porque nos recusamos a entender que Deus fala também por meio da natureza. Romanos 1:20 diz: Pois os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. O sapo não fala, não grita, não reclama, mas ele age, ele protege, ele serve. E isso nos lembra Jesus, o Cordeiro Manso, que salvou a todos sem nunca levantar a voz em protesto. Então, da próxima vez que você vir um sapo, talvez seja o momento de agradecer a Deus e não levantar a mão para matá-lo. 2. A coruja, os olhos que vigiam em meio às trevas. Agora, precisamos falar de outro animal frequentemente odiado e morto injustamente, a coruja. Em muitas culturas, ela foi associada ao mal,
a feitiçaria e a morte. Mas será que isso tem base bíblica? Ou será mais uma distorção que impede o cristão de enxergar o propósito divino por trás da criação? A verdade é que a coruja foi equipada por Deus com um dos sentidos mais aguçados da natureza, a visão noturna. Enquanto todos dormem, ela enxerga onde ninguém mais vê. Ela detecta movimentos sutis, escuta sons imperceptíveis e mantém o equilíbrio dos ecossistemas, controlando roedores e outras pragas que destroem plantações e espalham doenças. Em outras palavras, a coruja trabalha à noite para que você viva em paz durante o dia. Agora, reflita espiritualmente. Quantas vezes Deus não enviou vigilância sobre a sua vida, nos momentos em que você estava mais vulnerável? O Salmo 121:4 diz: Eis que não dormitará nem dormirá o guarda de Israel. A coruja é um lembrete natural disso. Olhos atentos em meio à escuridão, silêncio cheio de sabedoria, paciência para atacar o mal na hora certa. Satanás quer que você mate aquilo que vigia por você. Ele quer destruir os mecanismos naturais de proteção que o Criador posicionou na Terra. E o pior, quer que você faça isso com a própria mão. É por isso que tantos cristãos morrem cedo, vivem doentes ou enfrentam tormentos desnecessários. Eles rejeitam o que Deus designou como auxílio. Quando você mata uma coruja por medo ou superstição, você está, sem perceber, rejeitando os olhos que o Senhor posicionou para vigiar o mundo em silêncio. 3. O morcego, o limpador do céu desprezado. Prepare-se, porque agora falaremos de um dos animais mais temidos e odiados, o morcego. Só de ouvir essa palavra, muitos já pensam em maldição, doenças e escuridão. Mas o que quase ninguém sabe é que o morcego foi criado por Deus com uma função poderosa, e eliminar esse animal da natureza é como quebrar uma muralha de proteção que o próprio Senhor levantou ao nosso redor. Você sabia que os morcegos são responsáveis por comer até 1000 mosquitos em uma única noite? Mosquitos esses que transmitem dengue, zika, chikungunya e outras doenças fatais. Eles são como aspiradores naturais, limpando o céu das pragas voadoras. Sem eles, estaríamos expostos a surtos constantes e colapsos de saúde pública. Mas o que o ser humano faz? Os extermina por medo. Além disso, algumas espécies de morcegos são essenciais na polinização de plantas e na regeneração de florestas tropicais. Sim, enquanto voam nas sombras, eles estão semeando vida. O livro de Jó, capítulo 12, versos 7 a 10, declara: Mas pergunta, agora, aos animais, e cada um deles te ensinará, e às aves do céu, e elas te farão saber. Quem não entende, por todas estas coisas, que a mão do Senhor fez isto? Reflita, o morcego não é maldito, ele é mal compreendido. O inimigo quer que você destrua o que deveria proteger. Ele sabe que, ao matar o que Deus enviou para preservar a vida, você se afasta do plano original da criação. Assim como a cruz de Cristo, muitos desprezam o que não entendem. Quantas vezes você já julgou algo por aparência? E se o que parecia assustador era, na verdade, uma ferramenta de Deus para te guardar? 4. O lagarto, o pequeno guardião da sua casa. Chegamos ao último animal dessa revelação, o lagarto. Quase invisível, silencioso e muitas vezes esmagado ao ser visto dentro de casa. Mas será que esse pequeno ser rastejante, tão desprezado, não carrega também um propósito oculto do Criador? O lagarto é um dos maiores predadores naturais de insetos domésticos. Ele se alimenta de baratas, mosquitos, aranhas venenosas e até escorpiões. Sim, enquanto você dorme, ele age nos cantos mais escuros da casa, eliminando ameaças silenciosas que poderiam te ferir ou até matar. E o mais impressionante, ele faz isso sem ruído, sem exigir espaço, sem pedir reconhecimento. Você já parou para pensar que talvez esse bicho que você tanto teme seja exatamente o que está te protegendo de males maiores? Provérbios 30:28 diz algo surpreendente: o lagarto apanha-se com as mãos, contudo está nos palácios dos reis. Isso significa que, mesmo sendo frágil, pequeno e rejeitado, o lagarto tem lugar de honra nos planos de Deus. O que o mundo despreza, o Senhor valoriza. O que o homem tenta exterminar, Deus pode estar usando como escudo. E quando você mata um lagarto por impulso ou nojo, talvez esteja quebrando uma barreira espiritual e física que foi colocada para te proteger. A criação não é aleatória, ela é estratégica. Tudo coopera para um equilíbrio maior, e quando esse equilíbrio é quebrado, a dor vem. Quantos males invisíveis você já enfrentou dentro da sua casa sem saber por quê? Será que não foi porque você destruiu o que Deus havia enviado para guardar o seu lar? Hoje é o dia de se arrepender, de reconhecer a sabedoria de Deus em cada detalhe. Até no mais silencioso e desprezado dos seres,
a propósito divino. Agora que você conhece os 4 animais que muitos matam por ignorância, o sapo, a coruja, o morcego e o lagarto, precisa entender o que está por trás de tudo isso. O que Deus quer nos ensinar com esses pequenos guardiões? A resposta está na humildade. Deus usa o que é desprezado para confundir os sábios. Em 1 Coríntios 1:27 está escrito: Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Os animais que o mundo chama de feios, inúteis ou assustadores, foram colocados na terra com uma missão. E quando você os destrói sem discernimento, destrói também uma parte da obra do Criador. Há uma lição profunda aqui: não despreze o que você não entende. Muitos também desprezaram Jesus. Olharam para ele e não viram glória, não viram realeza, não viram beleza. Mas foi através dele que veio a salvação. Da mesma forma, é através do simples que Deus opera. Se hoje o seu coração está pesado, se você já matou esses animais por medo, por impulso ou por costume, peça perdão. Deus é misericordioso e te chama a um novo entendimento. Você não é culpado por não saber, mas agora que sabe, tem a responsabilidade de agir diferente. Seja um cristão que cuida, que honra, que respeita toda forma de vida criada por Deus. Proteja o que protege você. Reconheça o valor do invisível. E lembre-se, o reino de Deus é cheio de surpresas, e às vezes, os maiores milagres vêm dos menores instrumentos. Se essa mensagem falou com você, deixe o seu like agora. Isso mostra ao YouTube que esse vídeo é importante e precisa alcançar mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative o sino para receber revelações como essa. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade urgente. E agora, assista este outro vídeo que está aparecendo na sua tela. Deus pode continuar falando com você através dele. Que o Espírito Santo te guarde. Até o próximo alerta celestial.